Hoje vamos falar de uma história de sobrevivência fantástica que aconteceu na Antártica. O ano era 1914, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial começar, e havia uma grande competição entre as conquistas feitas pelo mundo. Então, os exploradores que queriam realizar proezas importantes, por exemplo, atravessar o continente da Austrália, o deserto da Austrália, chegar ao Polo Norte, chegar ao Polo Sul. Então, o Polo Sul foi conquistado por um norueguês nesse clima de competição. Tinham vários países tentando chegar ao Polo Sul, ao Polo Magnético, e um norueguês chegou lá. Aconteceram várias expedições, mas uma delas, em especial, chamou a atenção do mundo. Não pela sua conquista, porque a expedição fracassou, mas pela maneira como ela aconteceu e pelos personagens envolvidos. Então, o personagem principal era Sir Shackleton, um inglês que ficou conhecido mundialmente pela sua liderança, pela sua competência, resiliência, etc. Para vocês terem uma ideia, a proposta dele de expedição era ir até o continente Antártico e atravessar o continente Antártico, passando pelo Polo Sul Magnético, até o outro lado do continente. Então, uma travessia longa e bem arriscada. Ele abriu inscrições para montar a sua equipe, a sua tripulação, e mais de 2.000 pessoas se inscreveram. E ele escolheu os melhores 27 homens para essa expedição. E realmente a escolha foi muito bem feita, porque a história iria contar o que esses homens passaram e qual foi o resultado. Então houve uma preparação intensa nessa expedição. Eles encontraram um barco bem robusto, um barco de madeira chamado Endurance. Se os senhores procurarem no YouTube Endurance, vocês vão encontrar várias histórias desse barco, dessa expedição. Então o barco ele era feito com uma madeira muito forte. Para vocês terem uma ideia, eram quase 80 centímetros de grossura a parede de madeira do navio. Mesmo assim, ele foi reforçado por dentro com travessas de carvalho, que é uma madeira especial. Então, assim, ele recebeu uma série de modificações para que pudesse suportar o peso e a pressão do gelo na Antártida. Então, assim, transformaram o navio, não num quebra-gelo, mas num navio extremamente resistente para poder fazer essa expedição. Além disso, houve uma preparação em termos de suprimento. Então, tudo foi cuidadosamente pensado, preparado. Então, meses e meses de preparação para essa expedição. E, finalmente, ela parte no ano de 1914, chegando ao, vamos dizer assim, o último ponto civilizado, que era as Ilhas Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. A partir dali, houve os últimos preparativos e eles saem em direção à Antártida, mais precisamente o Mar de Weddell, que era um local completamente cheio de blocos de gelo, e à medida que o inverno ia se aproximando, ia se solidificando cada vez mais blocos de gelo, e eles foram naquela direção para poder chegar no continente, desembarcar e fazer a travessia a pé. Eles levaram 49 cachorros para puxar trenó e mais 27 tripulantes. Então, total 28 com o comandante. Então, vocês veem que foi uma preparação muito bem feita, um planejamento muito bem feito. Mas problemas acontecem. Então, assim que eles chegaram lá na área do Mar de Weddell, e isso se deu em dezembro de 1914, eles começaram a enfrentar um mar com muitos blocos de gelo, a coisa se solidificando numa velocidade muito rápida. E aí eles acabaram ficando presos no gelo. E aí inicia a luta para que o barco suportasse aquela pressão, porque o gelo constantemente ia se congelando, se condensando
e apertando o barco cada vez mais. Essa saga ela dura de janeiro de 1915 até outubro de 1915. Então eles ficam presos no gelo, o tempo todo tentando libertar o barco do gelo, no período inicial. Depois eles viram que não tinham condições e resolveram aguardar. E a descrição, os diários de bordo, né, mostram que foi um período extremamente terrível. Primeiro pela temperatura, então temperaturas abaixo de -20, e eles tinham um relativo conforto dentro do navio, mas sempre o risco do gelo esmagar o casco do navio, entrar água e o navio afundar. Então havia uma preocupação grande, eles faziam esforços contínuos de tentar tirar gelo próximo ao casco do navio. Nós temos na internet vários filmes, eles filmaram, a expedição na época fez vários filmes deles tentando quebrar esse gelo, tirar. Então, assim, foi um desespero muito grande. E, finalmente, em 27 de outubro, o navio deu uma série de rangeiros, instalado, quebrou madeira, etc. E o comandante deu a ordem de abandono do navio. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os 3 botes salva-vidas que eles tinham, eram botes de madeira, tiraram do navio, tiraram todos os suprimentos, os cachorros, tiraram tudo que eles podiam fazer, tudo que eles podiam tirar do navio, e montaram um acampamento improvisado do lado de fora. Tá? E aí começa uma saga de mais vários meses ali, depois que o navio afundou, em que eles ficaram presos ali naquele local. Muito bem, depois de meses ali, naquela situação, a pressão do gelo se tornou insustentável. O barco começou a ranger, madeira começou a rachar, alguns pontos começaram a minar água para dentro do barco e os tripulantes conseguiram isolar essa área, tirar a água de dentro do barco, mas a coisa foi se tornando insustentável. E, num dado momento, o comandante teve que tomar uma decisão. E a decisão foi ordenar o abandono do barco, e eles tiraram tudo que havia ali dentro e montaram um acampamento do lado de fora. E aí começa a nova saga da tripulação. Sobreviver na Antártida sem o barco que lhes dava o abrigo completo. Prepare-se e sobreviva.